Então hoje vamos resolver alguns problemas. Vamos começar aqui com o problema 7.7. Então a ideia aqui é o seguinte: nós temos uma barra de metal de massa M que desliza sem atrito sobre dois trilhos condutores que são paralelos a uma distância L um do outro. Então a figura 7.16 é essa aqui, ó. Você tem aqui uma resistência, você tem aqui os seus trilhos e você tem aqui uma barra que desliza aqui então sobre esses trilhos. Essa distância aqui é uma distância L e aqui tem uma certa resistência R. Você tem um campo B uniforme magnético que aponta para dentro da página, então o seu campo B é um campo em toda a região aqui apontando para dentro da página, tá certo? Então tem o resistor que está conectado entre os trilhos, o campo magnético, e essa barra aí ela desliza aí sem atrito com uma certa velocidade. Então aqui, ó, é V, da esquerda para a direita. Então nosso sistema de coordenadas aqui, vamos desenhar aqui chamar aqui de X, Z e Y. E aí vem então as perguntas. Então, pergunta A: se a barra se move para a direita com uma velocidade V, que nem eu já pus aqui, qual é a corrente no resistor? Em que direção essa corrente induzida ela vai fluir? Bom, então o caminho das pedras é bem simples, está a relacionar lei de Ohm com variação do fluxo magnético, tá certo? Então você sabe que a força eletromotriz induzida é menos a variação do fluxo ok? E essa força eletromotriz, pela lei de Ohm, é igual à resistência vezes a minha corrente. O fluxo, por sua vez, nada mais é o fluxo do campo magnético que a gente está falando, é a integral de B escalar dA. Então tá aí tudo que a gente precisa. Fluxo, variação dele, na realidade, menos BdA, deriva igual a RI. Tá certo? Bom, esse dA é a minha área, tá certo? Então a área é essa área aqui que eu vou aumentar aqui à medida que eu vou deslocando o V. Então é essa área aqui, ó. Tá certo? Essa área ela vai aumentando, ela tem uma variação temporal, né? Porque ele está se deslocando aqui. Então você tem aqui L dx dt é o quanto essa área varia, né? Porque o L é fixo, que é essa distância daqui até aqui, vale L, e o x vai aumentando aqui com uma taxa que depende dessa velocidade. Tá certo? Então, o fluxo, por sua vez, fica igual a variação do fluxo, na realidade. Então, menos dφ dt é igual a menos B L dx dt. Tá certo? Isso aqui é a variação da minha área. Seria o meu dA dt, né? Como minha área varia com o tempo. Porque o L vai ficar constante e o dx varia com o tempo. Dx dt, por sua vez, é igual a velocidade. Então fica menos B L V, tá certo? Que por sua vez, então,
menos dφ dt é igual a R vezes I. Logo, a minha corrente I é igual a BLV sobre R. Certo? Aqui eu só o texto não do menos, porque o menos só vai me dar a direção da corrente, que é o que a gente vai analisar agora. Então o que acontece? Ó? À medida que a velocidade, à medida que essa barra vai se deslocando para a direita, o fluxo nessa região vai aumentando, porque o B é constante, porém a área vai aumentando, certo? Então no instante t mais ΔT, a sua barra vai estar, por exemplo, aqui, ó, nessa região aqui. Aqui a sua barra se deslocou depois de um certo instante ΔT. Isso faz com que a área aumente, tá certo? Então, você tem um aumento do fluxo. A natureza tende a tentar manter esse fluxo constante, tá certo? Ou seja, se o fluxo está aumentando, o que eu quero fazer é diminuir. O sentido do campo é para dentro, tá certo? Da página. Então eu tenho que produzir um campo para manter esse fluxo constante para fora, tá certo? É isso que essa corrente aqui induzida vai fazer. Ela vai tentar criar um campo, então, que está apontando agora para fora da página, para tentar, né, pelo menos manter esse fluxo constante, tá certo? Então, para produzir um campo para fora, então você vai ter que ter uma corrente para onde? No sentido aqui, vou desenhar em verde. Se você se atentar pela regra da mão direita, esse sentido tem que ser no sentido anti-horário. Tá certo? Porque essa corrente induzida aqui no sentido anti-horário vai produzir um campo exatamente aqui para fora aqui, ó. Vou chamar de B', né, porque ele é muito menor do que o outro B, né? Porém, é uma tentativa aí da natureza de manter aí esse fluxo constante. Então o fluxo aumenta porque estou aumentando a área, então ela tenta manter o fluxo constante diminuindo o campo, né? Já que estou aumentando a área, eu vou tentar diminuir o campo. Então ela cria um campo no sentido contrário para tentar manter o fluxo constante, certo? E aí então para diminuir o campo ela tem que criar um campo no sentido contrário daquele que já existia. Tá certo? Uma pergunta? Muito bem. Então esse é o item A. Então se a barra se move para a direita, a velocidade V, qual é a corrente no resistor? A corrente é B, L, V dividido por R. Em que direção ela flui? Ela flui no sentido anti-horário. Qual é a força magnética sobre a barra? Então, B agora. Bom, o que a gente vai fazer é basicamente utilizar a força de Lorentz, tá certo? Então, pela força de Lorentz, e notando que na barra as cargas aqui vão se movimentar para cima, tá certo? Então a minha corrente está no sentido anti-horário, então minhas cargas estão se movimentando para cá. Esse é o sentido de deslocamento das cargas, né, para ter uma corrente nesse sentido, cargas positivas, né, fluindo nesse sentido. Então o que você vai ter aí, que a força magnética, pela lei de Lorentz, pela força de Lorentz, né, a gente tem então que a força magnética é igual ao módulo de I integral de dl vetor B. Tá certo?
Isso aqui, por sua vez, dá I. O trajeto é nesse trajeto aqui, tá certo? Que eu quero calcular a força. Então vai ser L, esse tamanho dL. O B também é constante, dá B. E agora tem o produto vetorial aí, né? Então o meu L é na direção Y. O meu campo é na direção menos E. Então isso dá uma força na direção menos X, tá certo? Que aqui vai ficar um produto vetorial de Y com menos E. YZ dá X, Y menos Z dá menos X versor. Tá claro? Isso só para enfatizar, pois DL é igual ao módulo de DL na direção Y versor e B é igual ao módulo de B na direção menos E versor. Substituindo a minha corrente, né, que eu já tenho aqui, que eu calculei, eu tiro então aqui minha força na barra, nada mais é do que P ao quadrado, L ao quadrado, V sobre R, na direção menos X versor. Maravilha. Que mais? Se a barra começar com velocidade V0 no tempo t igual a 0 e for deixada para deslizar, qual será sua velocidade em um tempo posterior? Bom, então é fácil também, né? Porque você tem a força, e a força nada mais é do que a massa vezes dv dt, tá certo? Então, para você calcular a função e a dinâmica, você tem que resolver essa equação diferencial. Tem uma força que depende de V, e eu tenho que força é igual a dv dt. É massa vezes dv dt. Então, item C, então, a minha força, que por sua vez é massa vezes aceleração, é igual a menos B ao quadrado, L ao quadrado, V sobre R. Esse menos aqui indica basicamente que a aceleração ela é contrária ao deslocamento, tá certo? Então se o deslocamento era para cá, para V, a gente já sabe que a força é menos x, então esse menos aqui significa que está desacelerando, que é exatamente o mesmo menos que a gente tem aqui, tá certo? Muito bem. Aí se resolve, né? Esse aqui é fácil de resolver, porque é a derivada da velocidade, que é a própria velocidade. Isso te dá aí uma exponencial. Tá certo? Então você tem que dv dt é igual a menos b ao quadrado, L ao quadrado, sobre m é rão, v. Então isso aqui me dá que v de t é igual a um v0 elevado a menos b ao quadrado, L ao quadrado, sobre mrt. Tá certo? Se você observar, quando eu calcular dv dt, eu vou ter exatamente isso aqui. Ó. Certo? Por quê? Porque cai o exponencial, né? Cai o menos b ao quadrado, L ao quadrado sobre mr, e aparece o v tudo de novo, né? Que é a derivada do exponencial. Então essa aqui é minha velocidade. Para checar, calcule dv dt e veja que você vai ter exatamente isso aqui. Para ser rigoroso, eu posso colocar aqui, ó, dv dt e aqui o próprio v de t. Ali que eles estão, o vetorzinho no V, é f entre dv dt igual a menos. Aqui. Isso.
Ou tudo módulo também, né? Certo? Então esse é o item D. O V0 aqui vem, né? Porque no tempo t igual a 0, ele me fala que a velocidade é V0, tá certo? Então, por isso que eu pus um certo V0 aqui, ó. Por isso que tem um V0 aqui. Começa com velocidade V0. Aqui? Aqui eu resolvi a equação diferencial, né? É que eu já sei a solução da equação diferencial porque, ó, qual é a função cuja derivada da própria função? É a exponencial, tá certo? Então, foi por isso que eu resolvi, basicamente. Mas é resolver a equação diferencial. Você chuta uma equação do tipo k elevado a menos alfa t como solução do problema, e aí você calcula dv dt, faz as condições, quando t vale 0, a velocidade vale tanto, tudo mais, a derivada dele tem que valer isso aqui, e aí você deduz essa solução aqui. Mas é basicamente a solução dessa equação diferencial, que não é difícil de resolver pelo fato de ser um dv dt igual a uma constante vezes v, certo? É a solução disso aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, x de t dt é igual a um k x de t, certo? Com menos aqui. A solução dessa equação aqui é e elevado a menos k x de t. Aliás, menos kt. Né? E aqui entra um x0 que dá a condição inicial, né? Quando o x vale 0, quando o tempo vale 0, né? Isso aqui me dá o x0, a condição inicial. Mas só a solução da equação, desse tipo de equação aqui. Finalmente, a última pergunta, o item D. A energia cinética inicial da barra era, é claro, 1 meio de mv0 ao quadrado, porque a velocidade inicial era v0. Verifique se a energia fornecida ao resistor é exatamente 1 meio de mv0 ao quadrado. Então a gente quer calcular qual é a energia que foi fornecida ao resistor. Então, para isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular a potência, tá certo? Que é a variação da energia por unidade de tempo. E aí eu vou integrar essa energia de 0 até infinito, tá certo? E aí eu vou ver do tempo 0 até o infinito quanto foi que dissipou de energia. Certo? Porque daí eu vou ter que dissipar toda a energia, vai ter sido dissipada, né? Porque a velocidade vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até parar. Ela vai parar, né? Um decaimento exponencial, só para no infinito, né? Que vai caindo, vai dizer mais zero. Quando esse cara vai dar zero? A velocidade só dá zero quando o t foi para infinito, certo? Então você vai ter que integrar esse valor de zero até infinito para calcular toda a energia que foi dissipada na resistência. Mas vamos lá, vou fazer em detalhes. Então, basicamente, a ideia é calcular a variação da energia por tempo. Então, a variação da energia por tempo é a potência, que é dw dt. Tá certo? Isso a gente já sabe, né? Potência é I ao quadrado vezes R. Tá certo? Porque você sabe, né, que potência é o I vezes, no caso, aqui a nossa força eletromotriz. E pela lei de Ohm, Epsilon é igual a RI. Logo, a potência é igual a I ao quadrado R. Muito bem, a corrente a gente tem. Então, dw dt, ou seja, a quantidade de energia dissipada por unidade de tempo, nada mais vai dar B ao quadrado, L ao quadrado, V ao quadrado, sobre R ao quadrado, isso aqui é minha corrente, ao quadrado, vezes a resistência. A corrente está aqui, né? Eu calculei aqui em cima, aqui, ó. B ao quadrado, L ao quadrado, V ao quadrado, R ao quadrado é igual a I ao quadrado. B ao quadrado, L ao quadrado, V ao quadrado sobre R ao quadrado, vezes a resistência aqui, esse termo aqui. Muito bem. Então eu tenho dw dt aí.
E essa velocidade no tempo, né? Porque esse cara depende do tempo, essa velocidade, tá certo? Se eu quero calcular a variação no tempo, eu tenho que expor a expressão aqui, ó, de V de t aqui. Então, dw dt nada mais é então do que v ao quadrado, L ao quadrado, sobre R, vezes o V ao quadrado. V ao quadrado quem que é? Está aqui o V. V0 ao quadrado elevado, né? O exponencial ao quadrado dá um menos 2 aqui, né? Menos 2, B ao quadrado, L ao quadrado, sobre MR, T. Tá certo? Para simplificar aqui minha expressão, eu vou chamar de alfa, B ao quadrado, L ao quadrado, sobre MR. Só para simplificar a continha, bem fácil. Então, meu dw dt, só reescrevendo agora, nada mais é do que alfa m, porque aqui não tinha m, né? Então eu multipliquei por m para aparecer b ao quadrado, L ao quadrado sobre R. Então isso aqui, ó, é alfa vezes m. V0 ao quadrado e e elevado a menos 2 alfa t. Certo? Então isso aqui é a taxa com que a nossa resistência dissipa energia, tá certo? Que é a minha potência. Taxa de variação da energia. Se eu quiser energia total, eu vou integrar isso, né, de 0 até infinito. Então a energia total dissipada ali é uma integral de 0 até o infinito no tempo, né? Vou integrar no tempo esse cara aqui. Do que? De alfa m v0 ao quadrado elevado a menos 2 alfa t dt. A integral de uma exponencial é simples, né? Então isso aqui vai ficar alfa m v0 ao quadrado. Aí aqui, quando era derivada, caiu menos 2 alfa, né? Então, para integrar, né, tem que pôr um menos 2 alfa aqui. E aqui fica e elevado a menos 2 alfa t. Note que quando eu derivar isso aqui, vai dar exatamente um integrando aqui. Isso aqui de 0 até infinito. Agora você faz as contas aí, ó. dw. Ops, w. É igual. Então, ó, o alfa vai embora com o alfa aqui, ó. Tá certo? Esse aqui vai dar quanto? O final, e elevado a menos infinito dá 0, menos o inicial. E elevado a 0 dá 1. Então, isso aqui vai dar menos mv0 ao quadrado sobre menos 2, né? Por sua vez, dá mv0 ao quadrado sobre 2. Então, o que era energia cinética inicial foi a energia dissipada na resistência até ele parar no final das contas. Lá. Você foi dissipando essa energia, transformando a energia cinética inicial em calor, por exemplo, na resistência. Perfeito?